Como é bom nós estarmos em culto, adorando ao Senhor. Nós cantamos aqui, Pai, eu amo Tua presença. A presença do Senhor é assim, tem domingos, tem dias que a gente vem para a igreja e a gente chega de uma determinada forma, mas por mais que a gente esteja alegre e contente, o culto ainda nos permite ficarmos mais felizes na presença do Senhor, não é? Não é gostoso demais sentir isso que a presença de Deus faz no nosso meio? É algo que só a presença dEle pode nos acrescentar, e como é bom nós estarmos aqui e percebermos Ele atuar nos mais diversos momentos, construindo os nossos corações na medida que nós adoramos a Ele. Nós estamos aqui agora para o momento da palavra. Reitero as boas-vindas às nossas visitantes que se manifestaram aqui no nosso meio nessa noite. Que bom ter vocês aqui. Voltem sempre. A nossa casa é a família de Deus e como é bom ter vocês aqui. É uma grande alegria recebê-los aqui para esse tempo com o Senhor. E vamos ouvir então ao Senhor o que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar. Sim, Pai, nós amamos a Tua presença. E como é bom estar aqui. É bom estar aqui no ouvir, no falar, no cantar ao Teu nome. E como é precioso estar aqui com o coração atento, aberto para receber aquilo que o Senhor tem a nos alimentar. É a Tua palavra, ó Pai, que chega, Senhor Deus, conforme aquilo que o Espírito conhece-nos a respeito do nosso ser, ministre individualmente a cada um. E que assim, Pai, seja nessa noite, a começar em mim, Pai, fale mais e mais e mais aos nossos corações, além daquilo que o Senhor já tem dito. É muito bom estar aqui, Pai, na Tua presença e que eu seja instrumento do Senhor, que sejamos todos atentos àquilo que o Senhor tem para nós hoje, porque nós queremos ir mais profundo, ó Pai, mais perto, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor deseja no seu coração. Nós desejamos e nós clamamos por isso, e que aqui, por meio da Tua palavra aberta e do ministrar da mesma sobre nós, que haja no nosso coração terra fértil para florescer os Teus planos, os Teus propósitos, tudo aquilo que o Senhor quer fazer e recomeçar em nós. No nome santo de Jesus, eu assim oro. Amém. Bem, igreja, nós estamos então chegando ao fim de janeiro e junto com janeiro nós estamos encerrando também esse tempo de pensar recomeços. Passamos um mês olhando esse assunto, entendendo da importância que esse tema tem da parte de Deus para nós, porque temos pensado e refletido que se queremos viver o novo de Deus, ou se queremos viver novas medidas e novas instâncias do que Deus tem para nós, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus quer fazer. A gente tem se dedicado a esse tema ao longo desse mês, compreendendo que os servos de Deus passam por isso. E a Bíblia, ela é plena de exemplos de filhos de Deus que viveram os grandes propósitos de Deus recomeçando. E nós tivemos aqui um fórum, um momento, uma ocasião de, nesse tempo, como igreja, pensar nesse tema e perceber dentro da história e dos relatos de alguns personagens bíblicos esse momento, essa etapa, esse passo a passo de viver esses recomeços que concretizam o agir e o mover de Deus para as nossas vidas. Nós começamos o ano olhando para Josué que viveu um projeto de conquista da parte de Deus, quando Deus o chamou para recomeçar, para se ingressar a história que ele já vinha mantendo com Moisés, para aquilo que ele queria fazer. O pastor Daniel Vicente pregou sobre esse tema naquele dia, olhando para Josué. Depois nós olhamos para Abraão, entendendo o peso, a importância, a beleza de sonhar com Deus. Um Deus que olha para o seu filho e fala assim: filho, tenho coisas especiais, vem sonhar comigo porque os meus sonhos são bons. Vem cá, Abraão, vem olhar, você não vê nada, você só vê mato, mas eu vejo aquilo que eu
posso e quero fazer na sua vida, Abraão. Depois nós olhamos então para a vida de Caleb. Caleb, aquele servo de Deus, chamado por Deus como aquele que tinha um outro espírito. Um servo de Deus íntegro, alguém que tinha as características certas para viver os recomeços da parte de Deus, alguém totalmente dependente de Deus, alguém que era valente, mas era uma valentia submissa ao governo de Deus sobre a sua vida. E na semana passada nós olhamos para essa expressão, para esse tema do vinho novo. O vinho novo que transforma a festa, porque ele é bem melhor. Mas não é qualquer vinho novo que qualquer um pode trazer, mas é o vinho novo que o Senhor dos Exércitos pode fazer, trazer e mudar as histórias das festas, das vidas, dos caminhos, das trajetórias. Só Ele pode fazer. E nós então, olhando e reparando em Maria, nós vemos a grande importância que se há em reconhecer da presença. E uma vez de reconhecer da presença, saber que Deus por perto, dizer para nós mesmos: eu não vou tirar os olhos do Senhor, eu quero estar atento e pronto para tudo aquilo que Ele tem a me dizer, porque vale a pena obedecer ao Senhor, porque obedecendo ao Senhor, é por meio da obediência que o vinho novo chega, e o vinho novo é bom, porque é o vinho novo que só o Senhor Jesus pode fazer nas histórias das nossas vidas, nas festas das nossas vidas, naquilo que só Ele produz. E hoje então nós continuamos essa nossa caminhada, encerrando esse tema de olhar, esse tempo de olhar esse tema aqui, de novo, novamente no Novo Testamento, prestando atenção então para um dos seus principais personagens do Novo Testamento, que também viveu o recomeço. Estou dizendo aqui da vida do apóstolo Paulo. Alguns domingos atrás nós tivemos aqui na nossa EBD, olhando e falando do processo de conversão de Saulo, que era o Saulo perseguidor, e se tornou o Paulo anunciador da graça aos gentios. E hoje nós vamos olhar um pouco mais para esse processo de recomeço na vida de Paulo, e nós vamos então para a palavra. Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Novo Testamento, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, vou fazer a leitura aqui que está compreendida dos versículos 11 a 24, lendo aqui, comentando pontualmente na NVT, Nova Versão Transformadora. Gálatas 1, de 11 a 24. O trecho aqui da NVT, ele é intitulado A Mensagem de Paulo Vem de Cristo. E antes que a gente faça a leitura desses versículos, só um breve comentário aqui. Qual que é o enredo, qual que é a trama por trás da carta de Paulo aos Gálatas? Essa carta é uma carta que Paulo escreve naturalmente para no relacionamento que ele tinha com os irmãos, conversar, falar, dialogar com aqueles irmãos, mas para resolver também alguns problemas, como geralmente as cartas, na maioria das vezes, têm esse perfil. Problemas que aquela igreja, ou aquelas igrejas daquela região da Galácia estavam experimentando. E qual que é um problema que já no capítulo 1, Paulo vai tratar aqui dentro dessa leitura que nós vamos fazer? Havia lá na igreja, ou naquelas igrejas, um tipo de nova mensagem sendo anunciada, aquilo que Paulo chama de, aspas, um outro evangelho. E o que era esse outro evangelho? Era um evangelho com variações, com variantes, que algumas pessoas da igreja começaram a ensinar com algumas medidas de coisas novas, alguns outros ensinos que estavam chegando naquela comunidade. E o que Paulo vem falar, e ele está tratando nesse capítulo 1 aqui da carta, é que fatalmente não existe um outro evangelho. É esse o tema aqui do capítulo 1, do qual Paulo está falando, desse problema que estava acontecendo naquela igreja e que vai fazer fundo aqui para essa nossa leitura. Então as nossas Bíblias estão abertas, celulares. Vamos ler então a partir do versículo 11, que diz assim, Paulo dizendo àqueles irmãos: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada
não provém do raciocínio humano. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque haviam naquela igreja ali, ou naquelas igrejas, pessoas que estavam surgindo com novas mensagens que eles tinham articulado, que eles tinham formulado, que eles haviam pensado, novos elementos, novos fatores. E Paulo está aqui querendo logo de cara estabelecer o quê? Olha, eu estive com vocês, eu anunciei a palavra, nós tratamos do evangelho, mas do evangelho que eu cobri, que eu divulguei, que eu promovi e ensinei a vocês, não foi o evangelho vindo do raciocínio humano. E aí ele vai comentar mais para nós aqui, versículo 12. Essas boas novas eu não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou para mim. Mas ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Paulo está falando da fonte. Paulo está falando assim, olha, tem gente aí falando de um novo evangelho, aspas, não é? De uma nova mensagem que eles entenderam, que eles compreenderam, mas não, o que eu preguei não tem uma fonte humana, não foi o que outras pessoas disseram ou falaram para mim, mas aí ele vai comentar, ele vai dizer para nós, ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo, versículo 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu não media esforços para destruí-la. Superava muito dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Paulo está falando, ele vai começar a contar uma história aqui, recapitulando aqueles irmãos. Os irmãos já sabiam da história dele, mas ele está fazendo uma sequência aqui para fazer base do que ele queria dizer. Então ele está dizendo, vocês sabem como eu era, vocês sabem de onde eu vi, vocês sabem a história da minha vida. Versículo 15, contudo, irmãos, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, e foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Aqui é o Novo Testamento, é um novo momento. É uma transição acontecendo em que o evangelho ele não é mais algo destinado pura e simplesmente à nação de Israel, mas é agora aquela mensagem que, por meio das próprias palavras de Jesus, veio para todos os que criam e haveriam de crer, para que tivessem a vida eterna, inclusive aqueles não judeus, ou seja, os gentios. E Paulo ele é o maior anunciador aqui no Novo Testamento dessa mensagem. E ele continua, quando isso aconteceu, eu não consultei ser humano algum. Ele está falando dessa anunciação, dessa revelação que ele recebeu, de quando Deus o chamou. 17, tampouco eu subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim, mas em vez disso, eu fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Ele está falando exatamente do texto que também se conecta com o capítulo 9 de Atos, que fala assim do seu processo, da sua trajetória ali de conversão. E ele está dizendo, ele está enfatizando, ele está chamando a atenção, olha, tudo isso que eu passei para vocês sequer foi algo que eu fui lá em Jerusalém me ambientar ou ouvir da parte dos próprios apóstolos de Jesus, mas foi um tempo que eu tive com Deus. Eu recebi da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi a fonte, versículo 18, ele diz, então, passados 3 anos depois desse momento da conversão dele, 3 anos depois, aí sim, eu fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Paulo, ele sobe então a Jerusalém e passa ali, antes de ir a Jerusalém, ele foi à Arábia e ele ficou lá por 3 anos. Os teólogos vão explicar que pode muito provavelmente não ter sido 3 anos, mas tenha sido 2. O que acontece é que nesse tempo aqui, a forma de se contar os dias era diferente. Você já começava contando a partir do ano que você estava. É por isso que Jesus, 2 dias depois, segundo a nossa ordem de contar, é relatado pela palavra que ele ressuscitou no 3º dia, de sexta para domingo. É nessa sequência que eles estão querendo dizer aqui. Mas fato é que 3 ou 2, Paulo, depois da sua conversão, ele vai para a Arábia. E ele fica um tempo lá no anonimato.
ele fica recluso, ele fica reservado ali, só depois então que ele sobe a Jerusalém. O outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor, e afirmo diante de Deus que o que eu lhes escrevo não é mentira. Irmãos, eu estou dizendo diante de Deus que tudo aquilo que eu entreguei para vocês, igreja da Galácia, tudo aquilo que eu proferi para vocês, eu estou dizendo que foram coisas, novidades vindas da parte de Deus, e isso é verdade. Não proveio do meu raciocínio, não proveio do meio dos apóstolos, eu não fui lá para Jerusalém para consultá-los, mas foi mediante um processo de um tempo do qual eu passei com Deus, e eu estou afirmando, é a mais pura verdade, irmãos. Versículo 21. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia, as igrejas em Cristo que então na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam: aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Esse é o trecho que nós vamos olhar aqui, percebendo os pontos que nós temos aqui para hoje. Nós vamos então ver que Paulo ele está falando aqui, igreja, sobre a autenticidade da mensagem, a autenticidade do evangelho que ele tinha dito para aqueles irmãos. E o objetivo de Paulo é estabelecer muito bem o contraste de algo que ele puramente recebeu da parte de Deus, entregou para aqueles irmãos ali, e para aqueles irmãos que estavam tendo contato com outro evangelho, com outras informações, com outras abordagens que não tinham a ver, que destoavam, que começavam a inserir novos elementos que não tinham nada a ver da parte da mensagem de Deus. E Paulo está dizendo: olha, eu recebi algo direto da parte de Deus, foi a revelação de Jesus Cristo. Contrário ao que um pessoal aí no meio de vocês está dizendo, estão destoando, estão falando uma outra coisa, estão falando, veja bem, não é muito bem por aí, veja bem, tem algumas coisas a mais, veja bem, não é só essa graça, não é só Jesus Cristo, mas precisa sim ainda ter o elemento da circuncisão, de elementos da lei lá do Antigo Testamento. E é aí que Paulo então vem tratar com essa igreja aqui nesses termos. Mas aqui eu também quero chamar a atenção, igreja, para o fato de que Paulo ele está falando do evangelho que ele então anunciou àqueles crentes da Galácia. E foi uma mensagem que sim, ele anuncia para aqueles crentes, para gentios, para pessoas que precisam dela, mas antes de tudo é uma mensagem que tem tudo a ver com a pessoa dele próprio. Porque se agora o evangelho é pela graça, é para os gentios também, Paulo, ele era um judeu, mas ele foi aquele que o Novo Testamento vai nos mostrar, ele foi um dos grandes alcançados elementos, símbolos da graça de Deus. Porque a graça é esse fator, essa ideia que nós compreendemos como favor imerecido. E o evangelho é essa boa notícia que ela dá conta de cobrir todas as falhas, todos os pecados, sim, se estivermos de fato ligados, vinculados à pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. E Paulo vem dizer: olha, essa mensagem que eu anunciei é a mensagem da qual eu fui alvo, porque vocês conhecem sim a minha história. Se existe agora favor imerecido para os gentios, é porque Deus, por meio de Jesus, fez essa nova realidade chegar. E olha, eu sou o exemplo. Por meio de várias outras passagens do Novo Testamento, Paulo vai documentar isso, falar sobre a graça de Deus, que o fez hábil para receber a pessoa de Jesus Cristo e deixar a condição de um matador, de um perseguidor de crentes, mas para ser um anunciador dessa mensagem. E é essa mensagem que Paulo de fato representa, ele vive na própria pele, é ela que ele anuncia, porque ele foi alguém que alcançou essa graça, e por meio do alcançar dessa graça, por meio do experimentar o encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, que nós presenciamos essa etapa, esse desenrolar de recomeço na vida do apóstolo Paulo, que deixa de ser Saulo para ser Paulo. Ele que deixa de ser um zeloso, ferrenho defensor da lei para ser um anunciador e defensor da graça de Jesus Cristo, não é? E aí eu quero chamar a atenção de vocês, igreja, de que isso não é algo que é simples e acontece num estalar de dedos, não é? Porque aqui nós pegamos a palavra, nós lemos o texto, ele é maravilhoso e dá a impressão que numa fagulha, de instantes, tudo aconteceu.
não é? Mas nós precisamos pensar e entender que foi um processo que se desencadeou, que se desenrolou. Eu quero chamar a sua atenção em pensar como Paulo foi impactado pelo choque, né? Que choque que foi para Paulo ter se encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Porque Paulo, ele estava indo lá para Damasco, certo de que ele estava fazendo a vontade de Deus, certo de que ele estava obedecendo a Deus na maior intensidade possível, no maior índice possível de zelo. E ele achava, ele cria piamente que aquele Jesus de Nazaré, aquele que começou esse tal caminho que era anunciado e divulgado na realidade do Novo Testamento, Jesus era um herege, os seus seguidores eram outros hereges que precisavam ser combatidos dentro das ideias, dos princípios do judaísmo. Porque como assim surge esse Jesus e ele diz que é o Messias tão aguardado? Ele não tem nada a ver com o que a gente aguardava, com o que a gente esperava. É um herege, vamos matar todos os seguidores, assim como ele de fato foi morto e não está mais entre nós. Porque a realidade da ressurreição não era algo esclarecido para Paulo, não é? Mas é aí que, no caminho de Damasco, de uma forma sobrenatural, maravilhosa, Jesus alcança Paulo. E imaginem o tamanho do impacto de Paulo perceber que, por maior que fosse o zelo e o empenho dele, ele estava totalmente errado. Ele estava totalmente numa direção totalmente contrária da qual ele deveria estar. E aí Atos 9 vai nos dizer que depois de ter tido esse encontro, ele foi conduzido a Damasco, lá Ananias o encontrou, orou por ele, lá ele recebeu o Espírito Santo, ou seja, lá que aconteceu de fato o processo cabal da conversão da vida de Paulo. E aí Paulo ele fica atônito lá, ele fica perdido por lá, ele fica um pouco com os irmãos ali, então ele começa a ligar os pontos e fala assim, então peraí, é verdade, Jesus é o Messias, e o que eu conhecia do judaísmo, e o que eu tinha como princípios, então eu vou ligar tudo isso à pessoa de Jesus, e Paulo começa a anunciar ali em Damasco com todo o seu empenho, mas aí os judeus lá de Damasco falam assim, não Paulo, não é assim não, vamos matar porque agora ele virou um herege dos caras aí. E aí Paulo ele precisa fugir por meio de um cesto. Atos vai nos contar muito bem isso. E quando Paulo foge dali de Damasco é quando Paulo vai para a Arábia, tal qual nós lemos aqui. E é nesse momento em que nós vamos perceber então Paulo que sai de Damasco e depois de passar ali poucos dias com os discípulos, vai para a Arábia e fica ali alguns anos isolados, 2 ou 3, não é? E que anos são esses? Paulo foi lá então para a Arábia para uma folga, para uma férias, para um tempo sabático. Imaginem como Paulo estava chacoalhado por tudo isso. O quanto ele estava confrontado por tudo isso. De perceber o quanto ele estava defendendo algo de uma forma tão grande, mas tão errada. Não é? E esse é um tempo do qual nós lemos aqui em Gálatas 1, do qual Paulo está vivendo esse processo do recomeço na sua vida. E como Paulo passa esse processo de recomeço na sua vida? Com Jesus, na presença de Jesus, buscando a Jesus, se aprofundando em estar com Jesus, necessitando um tempo com Jesus. E é nesse tempo em que Paulo ele é reformulado por completo. Porque essa mensagem da qual o alcança e o reconfigura totalmente é a mensagem da qual ele vai anunciar. É a mensagem da qual ele depois anuncia aos Gálatas, o evangelho puro e verdadeiro que ele recebeu da pessoa do próprio Jesus Cristo, revelação dos céus. Ele recebeu, e é meio esse momento que eu quero chamar essa atenção, desse processo de recomeço em profundidade da qual Paulo vive. Ele vive um momento de recomeçar em profundidade, passando um tempo com Jesus, com a sua vida ali imergida num propósito, da dimensão de Deus, parar e falar assim, apaga tudo o que eu vi, de repente eu estava então tão errado, eu preciso de novas informações, eu preciso estar com meu coração numa nova disposição, eu preciso entender essa grandeza da graça, porque agora eu vou viver para isso. É nesse propósito que nós vemos então Paulo recluso, nesse tempo do qual ele ficou ali quieto,
mas passando um tempo com Jesus, um tempo do qual nós vemos aqui a carta aos Gálatas enfatizando o produto, o resultado desse tempo que Paulo passou com Jesus. Paulo viveu um recomeço que acontece ali em meio à estrada de Damasco, mas é a partir dali, até abarcando esse tempo também da Arábia, em que tantas coisas acontecem na sua vida ali. E nós vamos olhar aqui para 3 pontos nessa noite, meus irmãos. Primeiro ponto que eu quero olhar para o texto aqui e perceber com você, dentro desse panorama geral da vida de Paulo, é que Paulo ele vive um recomeço não a partir de homens, mas a partir de Cristo. Quando Paulo se vê visitado desse choque, desse confronto, quando ele se vê que ele estava no caminho totalmente errado, ele até começa ali se integrar ali em Damasco com os discípulos, mas não dá certo, porque o pessoal já quer começar a persegui-lo ali, e mais uma vez, possivelmente foi outro choque para Paulo, para dizer assim, mas tudo, eu fui alcançado, agora eu ia anunciar, e como pode ser assim? E Paulo ainda não estava pronto para isso. Mas então Deus aprove a Deus a conduzir aqueles irmãos para tirar Paulo dali, e Paulo não vai para uma outra cidade pregar, como depois vai ser a realidade dele no Novo Testamento, mas Paulo precisa ter um tempo com Jesus, ele precisa ali ter um recomeço a partir da pessoa de Cristo, né? E é interessante a gente ver que o Paulo que nós estamos falando aqui, era um Paulo que era um doutor, um sábio conhecedor, alguém zeloso, alguém muito bem educado dentro do judaísmo, muito bem instruído na lei, mas muito bem instruído pura e simplesmente por homens do seu tempo. E diante de todas essas crises que chegam para a vida de Paulo, o que ele vai buscar experimentar então para que ele viva de fato um novo recomeço? Não é? Ele vai então passar de fato esse tempo em busca da fonte verdadeira para superar essa crise, não é? Ele que considerava o puro evangelho como uma heresia, o próprio Jesus como um herege, para ele fica evidente a necessidade de uma nova base, um recomeço, um ponto de partida novo a partir da pessoa de Jesus. E isso muda, impacta a forma de Paulo se relacionar com Deus e também da mensagem que ele anuncia, mas tudo isso não surge no estalar de dedos, não é numa passagem pontual ali em Damasco junto com os crentes, mas Paulo ele precisa focar, silenciar as outras vozes para ouvir a voz principal da qual ele deveria estar focado para ser bom ministro da parte do Senhor Jesus como anunciador do Evangelho. Paulo que recomeça a partir de Cristo, primeiro ponto. Segundo que eu olho com você aqui, um recomeço que acontece a partir de passar tempo com esse Deus, porque não é simplesmente o fato de Paulo perceber assim, olha, eu preciso me recapitular, e eu preciso da fonte verdadeira, mas o fato é que muitas vezes no meio da multidão você não vai conseguir se desligar das outras coisas. No meio desse vucu-vucu de ter muitos servos de Jesus ali por perto, mas também muitas pressões, muitos judeus que estavam aguardando Paulo para chegar em Damasco e dar uma grande disciplina naqueles crentes que estão ali em meio a essa pressão, Paulo percebe que ele precisa de foco, de tempo dedicado, de passar um tempo de lugar secreto com a pessoa de Jesus Cristo, sim, um tempo de se reciclar interiormente para recomeçar bem, e é disso que nós estamos falando aqui. Depois de todo esse incidente, reclusão, Paulo certamente ele estava ali com uma busca, ele estava diante de um cenário de sede, de um anseio pela verdade por inteiro, para mergulhar, porque Paulo ele era alguém muito intenso, sim, e ele estava ali de fato em busca da pura verdade, mas era a pura verdade da qual ele precisava de passar tempo com Jesus para recebê-la. 3 anos, 2 anos reservado, fechado para balanço, 3 anos com Deus, 3 anos pensando sobre o que Jesus tivera feito aqui na terra e reconhecendo, uau, eu estava enganado, ele era sim o Messias. 3 anos usando e considerando toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem de Antigo Testamento e pensando assim,
É Ele o Messias, é Ele o Senhor, mas ligando e conectando dentro de tudo o que ele estava descobrindo ali, buscando e ouvindo ao Senhor. E agora, num novo momento totalmente diferente, porque agora não era só conhecimento, agora não era só a lei, agora não era só o conteúdo, mas agora Paulo tinha dentro de si o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro da pessoa, e essa pessoa está sedenta, em busca do Senhor, querendo se aprimorar, se aperfeiçoar, imergir na verdade, ele entende que ele precisa passar um tempo de dedicação, de entrega, de lugar secreto com a pessoa do próprio Jesus Cristo, a própria verdade. Certamente que isso foi algo muito impactante na vida de Paulo, essa chegada, essa presença do Espírito Santo que agora o orienta, que agora o dirige, que agora o guia, que agora o instrui a respeito das verdades das quais ele deveria saber para ensinar a outros. Atos 9 vai nos mostrar isso. E agora não é pura e simplesmente o conhecimento, a trajetória, a bagagem, os ensinos que ele recebeu de grandes doutores do judaísmo, mas o principal de tudo Paulo tem dentro de si é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é aquele que mentoria o relacionamento de Paulo com Jesus, que vai trazer as novas verdades, que vai fazer esse recomeço ser o bom recomeço da qual a vida de Paulo precisava para atender ao ministério e ser eficaz e pleno e completo na presença do Senhor. E o terceiro e último ponto que eu olho contigo aqui nessa noite é que esse verdadeiro recomeço que Paulo vive é um recomeço que glorifica a Deus. Ao experimentar tudo isso, a gente vê que Paulo ele não apenas se torna o maior anunciador da graça aos gentios, mas se torna o maior exemplo vivo dessa graça na própria pele, na sua própria pessoa. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, a graça de Deus na vida do pecador, a imersão na graça de Deus que vem e cobre todas as culpas, todos os pecados e leva para uma nova realidade, um novo momento de vida, é algo que escancara o poder de Deus, é algo que glorifica a Deus, ou seja, é algo que aponta para Deus, mostra o que de fato Deus pode fazer. Porque o fim do capítulo que nós lemos aqui, o primeiro, vai mostrar que as igrejas tempos depois, elas ainda não conheciam pessoalmente a vida de Paulo, mas elas estavam vislumbradas de terem visto o poder de Deus, o poder de um Deus que pode sim realizar recomeços, um Deus que muda a realidade drástica de homens, migrando de um estágio totalmente errado, de um contraponto, para um novo objetivo, para um novo horizonte de glorificar, de revelar, de demonstrar a presença de Deus aqui na terra. E isso é algo muito grande. Nós vemos que esse recomeço que Paulo ele vive, ele além de ser pautado na fonte pura, por meio de passar de um tempo com Deus, ele produz o melhor fruto, o melhor resultado na vida de Paulo, que é o resultado de demonstrar a glória de Deus na sua própria vida como algo genuíno, forte, poderoso, que evidencia a Deus, que mostra a Deus, que aponta para Deus. E nós, olhando para esses pontos aqui, nós temos muito para fechar esse ciclo de pensar sim, em recomeços para as nossas vidas também. Porque nós precisamos pensar, e as mensagens elas são lindas, porque nós percebemos que Deus ele vai nos dando referência para a gente viver os recomeços dos quais nós precisamos viver, irmãos. Que nós precisamos viver, igreja, porque isso mostra o caráter de como Deus se realiza. Nós temos falado muito sobre essa ideia de pensar sim em recomeços, mas é o recomeço certo, da parte de Deus, na presença de Deus. E aqui, hoje, observando na vida de Paulo, nós identificamos esse traço ligado ao recomeçar certo na presença de Deus e para Deus, ligado ao aspecto de estar conectado à fonte certa, que não é a fonte ligada a nomes ou pessoas que talvez tantos pensam, tantos buscam, tantos se referenciam. Mas é por isso que o cristianismo, é por isso que o evangelho, é por isso que a igreja verdadeira é aquela igreja da qual um nome só brilha, é o nome do Senhor Jesus. Porque foi Ele que nos salvou. Ele fez algo do qual nenhum outro homem poderia fazer. Ele é a fonte pura da nova história da qual nós vivemos na presença dEle. É só Ele.
A realidade da igreja é esse local do qual nós nos deparamos na certeza de que Ele é a fonte pura de toda a nova vida que nós alcançamos. Não foi algo a partir de nós mesmos, não foi por meio de outras pessoas, do qual elas mesmas poderiam produzir por si mesmas para as nossas vidas. Elas podem ter sido sim instrumentos, pura e única e simplesmente, mas elas não poderiam jamais ter feito por nós, jamais de figuras, gurus, nomes destacados, jamais, mas é da fonte pura, o Senhor Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção, igreja, de que isso não significa que Deus não possa usar pessoas para te edificar. Muito pelo contrário. A realidade da igreja, corpo de Cristo, vai mostrar que sim, Ele usa e com certeza Ele usa. Mas a grande questão aqui de pensar o recomeço, de analisar o recomeço certo do qual temos que viver, do qual temos que edificar a nossa vida, do qual temos que nos alimentar, é essa certeza da qual é a sede do meu coração, qual é o nome do qual o meu coração busca, qual é a minha única esperança quando eu penso sobre recomeçar, sobre o novo tempo, sobre o novo momento, sobre novas etapas, sobre novas dispensações de Deus na minha vida. Não tem a ver com um nome, com uma placa de igreja, com uma denominação. Não tem a ver com o endereço, não tem a ver com o nome, com o ministério pastoral de um nome de um pastor específico, não tem a ver com a personalidade, as características de uma igreja, dos crentes que fazem parte de uma igreja em particular, mas é o nome, é a fonte pura do cristianismo, do evangelho, é a pessoa do Senhor Jesus. E para viver o recomeço certo, para viver as novas medidas de Deus, nós temos que olhar para esse nome, nós precisamos ler os evangelhos e nos inspirar, nós precisamos pensar e repensar e analisar e aprender com o que Jesus nos ensina por meio das suas palavras, e dizer: Senhor Jesus, você é o meu Senhor, você é a minha referência, você me aponta em como ser um ser humano que de fato agrada a Deus, como de fato Deus quer que nós agrademos a Ele. Ele é a fonte pura, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, e devemos ser de fato, de verdade, não só de título, devemos ser discípulos dEle. Leandro, mas Jesus não está aqui de carne e osso para eu caminhar atrás dEle e ser um discípulo como os apóstolos foram, mas a palavra dEle está aqui, os ensinos do céu estão aqui. A fonte pura de conhecimento, porque é a palavra da qual nós lemos, e se você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo também está aí na sua vida, como estava na vida de Paulo nesse momento do qual ele esteve recluso. E o Espírito Santo, por meio da palavra, por meio do Deus que te conduz, faz uma obra poderosa de recomeço da sua vida, recomeçando certo, por meio da fonte pura. Nós temos vivido tempos em que somos visitados de muitas opções, gente, muitos canais, muitos influenciadores, muitos nomes, muitos ministérios, muitos recursos, autores, livros, conteúdos. E certamente Deus usa canais e meios do nosso tempo para nos abençoar, mas nós devemos pensar sempre que viver para o Senhor, recomeçar correto e viver plano e propósito de Deus, não é por causa deles, mas é por causa do Senhor Jesus por meio da vida deles. Percebe que um nome sempre tem que estar à frente de tudo, um nome sempre tem que ser o principal, um nome jamais deve ser negociado, esquecido ou posto em segundo plano, mas é o nome que deve brilhar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, porque só Ele é a fonte pura, só Ele tem as palavras de vida eterna para as nossas vidas. E Paulo viveu isso em meio ao seu processo. Ele de fato entendeu que ali era a fonte que mudaria, transformaria a vida dele, porque chamou ele pelo nome em meio ao caminho de Damasco, e ele só queria depois replicar dessa fonte pura da qual ele havia experimentado. O outro ponto que nós olhamos aqui, nós precisamos entender a importância de recomeçar, passando um tempo com Deus, caminhando com Deus, igreja. Igreja, a vida está corrida. Falta tempo para a maioria das coisas que você queira fazer. Isso é para mim, isso é para você. Mas nós temos 24 horas e somos nós que escolhemos o que nós vamos fazer e o que nós vamos deixar de fazer. E para recomeçar certo, para viver uma vida de plano e propósito, nós precisamos entender que nós precisamos passar um tempo com Ele.
Porque não adianta entender e sair e deixar a igreja pensando que, ok, Jesus é a fonte pura, se você não passar um tempo com a fonte pura, se você não buscá-lo de todo o seu coração, se você não viver uma vida de entrega, de oração, de reconhecê-lo em meio aos seus caminhos. Precisamos disso, precisamos viver isso. Estamos num dia a dia, num momento de vida em que tudo é muito rápido, a gente tem muito recurso, a gente tem muito suporte, a gente tem muito aparato tecnológico, mas quanto mais a gente é visitado dessas coisas, mais o tempo vai ficando escasso. E tantas vezes nós simplesmente entendemos que queremos viver isso, mas a gente não passa isso à frente das listas das coisas que temos que fazer. Entenda que você precisa viver prioridade. Paulo, ele se depara com um contexto na sua vida do qual ele percebe que ele precisava do novo, e para viver o novo, ele precisava ter tempo com Deus. Você, crente do Senhor Jesus, você, filho de Deus, você que olha para Jesus e diz, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, se você assim o diz, você precisa viver, você precisa ter tempo com seu mestre, você precisa ter tempo com a palavra dele, e quanto mais você se alimentar e buscá-la, mais você vai perceber o quanto ela se torna cada vez mais agradável para você. Você precisa ter tempo de orar, de se render aos pés do Senhor, não pura e simplesmente quando você está aqui nesse local, reunido com a igreja de Jesus, mas você precisa compreender que no seu dia a dia é tempo de se alimentar no secreto também. Porque os planos, os projetos, os propósitos que Deus tem para a sua vida são planos que se manifestam na medida do coletivo, mas se manifestam na medida do individual também. E existem coisas das quais Deus quer trabalhar no seu coração que pessoa nenhuma, nenhum servo de Deus, nenhum irmão da igreja, nenhum diácono, nenhum pastor vai poder fazer com você, por você. Porque é a pessoa do próprio Senhor Jesus que vai falar ao teu coração. Mas para isso você precisa querer estar ali. Para isso você tem que fazer essa prioridade. Para isso você precisa fazer essa escolha. Porque muitas vezes a gente até sai de um momento e a gente fala assim, eu reconheço que a fonte pura é Ele. Eu reconheço que eu quero isso. Mas se você não passar tempo com Ele, se você não passar tempo suficientemente com Ele, você não vai poder ouvi-lo com o nível de atenção do qual você precisa e eu preciso. Precisamos estar aos pés do Senhor, porque para viver processos profundos, grandiosos da parte de Deus nas nossas vidas, para nós que somos limitados, para nós que somos frágeis, para nós que damos trabalho mesmo por causa da nossa natureza, nós precisamos nos submeter por completo à pessoa do Senhor Jesus, e para isso você precisa estar aos pés de Jesus, você precisa viver uma vida de fato de oração, você precisa de fato reconhecer e entender a importância que é viver uma vida se manifestando, se relacionando com a pessoa de Jesus no seu cotidiano, na sua vida, para além do que as outras pessoas possam fazer juntamente a você. É você individualmente com o Senhor Jesus. E nesse aspecto, a passagem de Marta e Maria é uma passagem maravilhosa para nos inspirar nesse pé. Porque Marta queria receber e agradar muito bem Jesus na casa. E ela estava lá cheia de afazeres. Mas Maria olhou e falou assim, eu quero receber bem Jesus, mas olha, o mais especial, eu não vou abrir mão de aproveitar da presença dele aqui, eu quero estar aqui, eu quero ouvir cada palavra do que Jesus tem a dizer, eu não vou negociar isso, essa é a prioridade número 1, eu preciso. Maria olhou para aquele contexto da visita, da passagem de Jesus e falou, eu preciso passar um tempo com ele. Eu tenho certeza que Marta também tinha, de alguma certa forma, um olhar de pensar assim, eu vou preparar tudo e depois eu vou aproveitar o tempo com Jesus também. Mas percebe que a lista de Maria é muito diferente da lista da Marta? E Marta e Maria faz a escolha correta de passar um tempo com Jesus, percebendo, entendendo que tinha coisas a aprender. Nós precisamos entender essa força de recomeçar passando um tempo com Ele, ouvindo a Ele, buscando por Ele, porque a própria palavra de Deus nos diz que
nós haveremos de buscar o Senhor e o encontraremos quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Mas buscar o Senhor de todo o seu coração não é fazer uma oração de fim de dia, não é uma menção pontual, não é ouvir um louvor no carro e pura e única e simplesmente, mas entender que o teu coração está sedento por Ele. Porque o que nós estamos falando aqui é essa ruptura que Paulo viveu e pôde viver na medida que ele falou assim: eu preciso me reinventar aqui porque eu estou totalmente errado e eu preciso do que é verdadeiro e preciso de tempo para absorver isso. Precisamos dos novos começos da parte do Senhor, mas para isso você precisa passar tempo com Ele, porque você não dará conta de viver isso sozinho jamais. A igreja não dará conta de fazer isso na sua vida. Você precisa decidir, você precisa priorizar, você precisa entender o que você vai deixar de fazer para priorizar o Senhor na sua vida, no seu tempo. Quanto menos de televisão você vai assistir, porque você precisa priorizar esse tempo. Quanto menos no celular você vai investir, vai gastar, vai passar, porque você precisa desse tempo. Quais outras coisas você vai colocar em segundo plano, porque a pessoa do Senhor Jesus para te fazer recomeçar para os propósitos dele é mais importante para a sua vida de fato, e você precisa estar lá aos pés dele. Como Paulo de fato viveu, como Paulo de fato recomeçou, como ele de fato experimentou. E tudo isso, igreja, vai nos levar então a recomeçar de uma forma com a qual a gente recomece, certo? Como a gente tem pensado nesses dias, glorificando a Deus, manifestando a presença de Deus, glorificando a Deus. Nós cantamos aqui que da importância de se estar no secreto, pois a glória dele nós queremos ver. E quanto tempo mais você passar com Jesus no secreto, na sua busca interior, pessoal, mais você vai ver da glória dele na sua vida. Mas você precisa decidir, você precisa ter essa sede de coração, você precisa ter esse coração de Maria, de falar assim: eu vou passar o tempo com Jesus na frente de tantas outras coisas das quais eu não tenho de fato deixado de lado para priorizar a presença dele, porque eu preciso estar com ele, eu quero ver a glória, eu quero experimentar isso, eu quero estar diante disso. E algo que nós percebemos ao longo desse mês, igreja, é ver que em todas essas histórias que nós percebemos e observamos aqui, nós vimos a glória de Deus que se revelou na vida desses servos que buscaram recomeçar na presença de Deus. Nós vimos Abraão que sonhou com Deus e viveu os sonhos de Deus acontecendo na sua vida. Nós vemos Caleb que foi ousado, destemido, foi valente na presença de Deus, foi nutrido por um outro espírito de valentia submissa ao Senhor e alcançou o que Deus tinha reservado para ele. Nós vemos Maria que falou assim: olha, Jesus está nessa festa, presta atenção nele, porque quando a gente presta atenção nele, nós poderemos ver a glória vir, e quando eles obedecem, quando todos ali os servos obedecem, prestam atenção de Jesus, a glória vem, o vinho novo vem. E nós vemos que Paulo então, ele passa a viver uma vida totalmente nova, e esse recomeço ele é profundo na vida de Paulo, e a partir da vida de Paulo, porque Paulo ele se deparou com essa realidade no caminho de Damasco, mas ele falou assim: não é só no caminho, não é só em Damasco, mas eu preciso me esvaziar de mim mesmo para experimentar a medida do novo que Deus tem a acrescentar para mim. Eu preciso passar tempo com Ele, eu preciso ser nutrido dessa fonte pura. E na medida que Paulo, ele vive esses passos, na medida que ele se dedica a isso, a vida toda de Paulo depois vai ser marcada pela pura expressão da glória de Deus acontecendo na vida dele e por meio da vida dele. Há um ponto e numa medida que hoje nós abrimos a palavra e percebemos os escritos dele, a vida dele, e somos tão impactados porque foi alguém que recomeçou de verdade, alguém que experimentou um recomeço por completo, porque ele entendeu da importância que havia em se alimentar da fonte certa e de passar tempo com Deus. E quando Paulo vive esses passos na sua vida, a glória de Deus se manifesta na vida dele de uma forma maravilhosa. É o apóstolo dos gentios, é o anunciador da graça que foi tão e tremendamente usado por Deus para os propósitos que Deus tinha para ele. E reparando, irmãos, que Paulo ele não viveu só esse tempo dedicado ao Senhor nesses anos que ele passou na Arábia,
Mas depois a vida de Paulo é essa vida de entrega, essa vida de ouvir ao Senhor, essa vida de estar aos pés de Jesus para servi-lo com todo o profundo do seu ser. E nós então chegamos ao fim desse mês, ao fim dessa série, pensando sobre isso. Esse é um tempo do Senhor conosco. Esse é um tempo de pensar sobre recomeçar, sobre os recomeços que estão para as nossas vidas. Porque Deus fez grandes coisas na história do seu povo, levando-os a recomeçar. E igreja, nós precisamos nos deparar com esse desafio, com essa chamada, com essa convocação da parte de Deus para os recomeços. Porque é recomeçando que nós nos deparamos com o novo de Deus para as nossas vidas. Recomeçando sonhando como Abraão, recomeçando confiando inteiramente, íntegro como Caleb, recomeçando reconhecendo a presença e olhando fitos para Jesus, recomeçando entendendo que nós precisamos da fonte pura e precisamos passar tempo com Ele. Esse tempo é um momento que eu quero olhar com você e pensar sobre como tem sido a nossa vida ao longo desse olhar, ao longo dessa trajetória que nós vivemos nesses dias de pensar recomeços. Quem é você que vai começar um novo mês daqui 2 dias? Você tem percebido os recomeços dos quais Deus tem levantado e proposto para a sua vida, meu irmão? Ou você é a mesma pessoa que saiu de dezembro entrando em janeiro? E a grande questão que eu estou chamando a atenção aqui não é pura e simplesmente porque a Igreja Batista Moriá propôs um novo tema e aí para estar bem na foto você tem que corresponder a esse tema. O que eu estou falando aqui é dos propósitos de Deus para a sua vida, meu irmão. É os propósitos, os alvos do Senhor para o seu coração, é para os ministérios, é para os novos compromissos de vida, é para novas etapas de obedecê-lo, de caminhar na dependência dEle, de perceber os sonhos que Ele tem para você, que para você são sonhos, mas para Ele são propósitos, porque Ele sabe que Ele fará na tua vida. E Ele te chama para sonhar, Ele te chama para ser valente, Ele te chama para prestar atenção nele, porque Ele está presente, Ele te chama para passar um tempo com Ele, porque Ele sabe que você precisa recomeçar, e o recomeço com o Senhor é tudo que nós precisamos e é tão maravilhoso para nós. Temos esse tempo de encerrar esse mês, e sim, nos dedicarmos ao mais que Deus trará, mas pensando assim, estou recomeçando, tem coisa nova da parte de Deus para a minha vida, e não é porque 2021 acabou, porque 2021 já ficou bem para trás, mas bem para trás mesmo, já é coisa de um mês para trás, mas é porque Deus tem sempre coisa nova para a sua vida, Ele quer realizar, Ele quer mostrar a glória dEle na sua vida, Ele nos escolhe vasos de barro para mostrar da glória dEle para o mundo, onde quer que nós estejamos, e para isso nós precisamos olhar para nós mesmos, na presença dEle, reconhecendo a presença dEle aos pés dEle e dizer, Senhor, eu quero mostrar a Tua glória, Senhor, onde na minha vida é preciso recomeçar, Senhor, onde está faltando santidade na minha vida, Senhor, onde eu não tenho sido inteiro como Caleb na minha vida, onde que possa haver alguma sombra de variação, de mudança, de fragmento, onde existem partes da minha vida que talvez não estejam reconhecidas, acertadas diante do Senhor, porque hoje é um tempo de recomeçar, hoje é um tempo de novo, hoje é um tempo do novo que Deus quer realizar na sua vida. Deus convoca essa igreja, Deus convoca a minha vida e a sua, meus irmãos, para recomeçarmos com a medida do novo que só Ele tem para nós, com a medida do novo que Ele pode realizar, com o melhor vinho que Ele tem para as nossas vidas, com as melhores terras que Ele tem para nossas vidas para alcançarmos, com os melhores sonhos que Ele tem para acrescentar para as nossas vidas, porque Ele pode, Ele é garantidor disso, com os melhores ministérios que Ele tem para as nossas vidas, porque Ele pode fazer por meio das nossas vidas, como Ele fez na vida de Paulo. E precisamos viver recomeços. E é maravilhoso você ver um Deus que fala, vem filho, vem recomeçar, porque eu não me contento com aquilo que eu já fiz na tua vida, eu quero fazer mais, eu quero mostrar mais a minha glória, eu quero que você brilhe muito mais, eu quero que você seja uma referência do que eu posso fazer na vida de homens, porque eu posso fazer. E vem viver, filho, venha experimentar, meu filho, venha recomeçar.
Igreja, feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus e Pai, o Deus dos recomeços, o Deus que nos chama para algo novos nas nossas vidas. Sim, Senhor Jesus, é assim que nós estamos, motivados, inspirados e amparados pelo Teu chamado. O Teu chamado de sermos discípulos Teus. O Teu chamado de vivermos o reino de Deus na terra. O Teu chamado de sermos igreja do Senhor, cumprindo grandes propósitos da dimensão do propósito da envergadura de Deus. E para isso nós precisamos viver esse recomeço, Senhor. Pai eterno, faz desse ambiente, faz essas vidas, faz, ó Pai, de todos os nossos contextos e histórias, o palco, o campo, o momento onde recomeços acontecem e coisas especiais do céu vêm para nós. É para isso que oramos, Senhor Deus, é por isso que clamamos, é disso que necessitamos, Senhor. Queremos sim, Pai, os sonhos que o Senhor tem, que são propósitos da Tua parte para as nossas vidas, porque o Senhor quer mostrar da Tua glória, o Senhor quer fazer da história linda que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser valentes e ousados, porque temos um Deus que nos dá condições de sermos valentes, de termos um outro espírito, porque Ele está conosco, meu Deus. Sim, Senhor, nós queremos perceber que não é um contexto, um espaço comum, onde existem somente homens, mas existe um convidado, existe um Senhor principal nessa festa, e é o Senhor Jesus, e quando Ele está por perto, e quando os olhos estão nele, e quando a obediência acontece, existe o melhor por vir. E nós queremos viver, Pai, a dimensão do que podemos empenhar as nossas vidas para Te servir, quando o Senhor é o nosso condutor, quando o Senhor nos encontra em meio ao caminho das nossas vidas e fala: vem me ouvir pessoalmente, porque eu tenho aquilo que homem nenhum tem a te dizer. Vem porque eu quero passar um tempo contigo, eu quero pousar na tua casa, eu quero ser a visita que tenha tanto a te dizer. Eu quero passar um tempo com você, seja um dia bom, seja um dia difícil, seja um contexto agradável, esperado, aguardado, sonhado, ou seja, ainda que tempos difíceis dos quais só não cessa a esperança, mas a esperança do Deus presente, do Deus realizador. Eu quero estar ali presente, eu quero realizar os ministérios, eu quero trazer esses recomeços. Pai, essa é a Tua igreja, Pai, essa é a Tua casa, a casa do qual o Senhor é o cabeça, e o cabeça desse lugar diz: quero recomeços na história, ó Pai, dessa comunidade, quero recomeços na história dessas famílias, quero recomeço na vida desses crentes, porque em Deus sempre temos mais e melhor a experimentarmos contigo, Senhor. E implanta, ó Pai, no Teu povo essa consciência, essa busca, essa sede, e a compreensão suprema de que para tudo isso nós precisamos da fonte pura e do tempo contigo, para que a glória venha e se manifeste cada vez mais no nosso cotidiano, no nosso ser. Faça assim, Senhor, porque nós precisamos, faça assim porque nós queremos. É a Tua igreja aqui reunida, é a Tua igreja que entende que precisa recomeçar enquanto viver, porque o Senhor é o Deus do novo, e é recomeçando que vivemos o novo que o Senhor tem para nós. Faça assim, Pai, no nome precioso de Jesus. E Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o povo de Deus, com a igreja de Deus aqui reunida em Moriá e por toda a face da terra, hoje, nessa noite, nessa semana e para todo sempre. E o povo de Deus diz: que o Senhor te abençoe, meu irmão, uma ótima semana na presença de Deus. O Ministério de Louvor entoará um cântico de encerramento, e louve, e após isso viva o novo de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.